Olá a todos do canal Hora da Sina. Me chamo Lucimar e tenho 43 anos. Quero contar uma história que eu vi de meu pai no ano de 1998. Naquele tempo, nós morávamos num sítio que ficava bem afastado da cidade. Eu e meu irmão mais velho trabalhávamos na cidade em uma lanchonete que às vezes ia até tarde da noite, pois em nossa cidade sempre havia turistas e caminhões que entravam e saíam a toda hora. Eu e meu irmão éramos dispensados do trabalho mais cedo, pois nosso patrão conhecia nossa família e sabia que da cidade até o sítio era muito longe. Mas meu irmão era beberrão e gostava de tomar uma cerveja antes de ir embora, e eu sempre brigava com ele para nós ir logo para casa, pois já estava escurecendo e podia ser perigoso. Mas ele ria de mim e me chamava de medroso. Bem, eu tinha um pouco de medo de pegar a estrada à noite, pois já ouvi histórias de pessoas que viram coisas na estrada à noite e outras que foram assaltadas. Quando um dia eu estava no trabalho junto com meu irmão, numa sexta tarde, então meu patrão chega e disse para nós sair mais cedo para curtir o final de semana. Então fomos embora e meu irmão, como sempre, já me chama para passar num bar. Bem, eu não bebia naquele tempo, mas se eu chegasse em casa sem meu irmão, as coisas iriam complicar para nós dois, pois meus pais sempre diziam que um deveria cuidar do outro, e se um ficasse para trás, o outro voltasse para o ajudar. Então eu fui acompanhar meu irmão, e assim que ele se sentou numa mesa e pediu uma cerveja, eu me assentei com ele. E foi quando chega um velho numa carroça. Era um senhor que se chamava Inácio. Ele morava numa roça, perto do nosso sítio. Ele nos reconheceu e pediu nossa ajuda para pegar alguns móveis que ele comprou de um senhor que morava perto do rio. Nós então fomos com ele, e quando chegamos na casa, uma senhora já de idade saiu e nos mandou entrar. Quando entramos, vimos um velho junto com um rapaz sentado no sofá. O velho dizia que conhecia nosso pai e que eles eram muito amigos. Nos perguntou se nós morávamos na cidade e meu irmão então disse que não, e que ainda morava no sítio junto com nossos pais, e que só íamos para a cidade para trabalhar. Foi aí que o velho olhou para nós meio espantado e nos perguntou se nós andávamos pela estrada à noite. Nós então dizemos que não. Então o homem começou a nos contar. Olha, jovem, vocês nunca na vida devem passar por aquela estrada à noite. Eu também morava para aquela banda, e assim que esse rapaz aqui nasceu, começou a acontecer algo no nosso sítio, e para não perder minha família, eu vendi minha propriedade e vim embora. Esse meu menino acabou de ver a mesma coisa que eu vi quando ele ainda era recém-nascido. Ele tem o costume de pescar à tarde da noite com os amigos, e foi numa dessas pescarias que ele conta que estava voltando já com os peixes, e quando estava bem ali na estrada, ele viu uma criatura seca saindo do mato. O bicho andava como uma pessoa, e tinha os braços enormes que tocavam o chão, e tinha também uma pele bem clara e os olhos vermelhos. E quando viu o bicho, ele largou os peixes e correu para casa. E é por isso que estou indo embora daqui. Nós vamos para a capital, e quando chegar em sua casa, pergunta a seu pai do bicho que seu Bernardo viu, que ele vai te contar. Depois que o velho contou o caso, eu tive mais medo de pegar a estrada à noite. Então nós fomos pegar os móveis e colocamos na carroça de seu Inácio, e fomos embora. No caminho, eu estava ansioso para chegar em casa, só para ouvir de meu pai sobre essa história. Meu pai não era muito de contar casos que aconteceu com ele. Deve ser por isso que ele nunca contou esse caso do velho Bernardo. Seu Inácio nos levou até sua casa e nós ajudamos ele a pôr os móveis no lugar. E depois que ele nos deixou em casa, assim que cheguei, eu contei para meu pai que encontramos o velho Bernardo. E contei também da história que ele contou que aconteceu com seu filho. Então meu pai nos mandou sentar e que ele iria contar um caso. E assim ele contou para nós. Grande Bernardo. Ele é um grande amigo meu, e quando éramos jovens, nós entrávamos nesses matos atrás de caça, e passávamos dias caçando. Nós não tínhamos medo de nada, e quando era final de semana então, aí era que a gente se soltava. Cansei de pegar essas estradas para ir no interior curtir um forró com os amigos. Eu e o Bernardo não perdíamos uma festa na época. Mas quando foi um dia em que nós estávamos caçando nesses matos, seu Bernardo encontrou uma espécie de oferenda no meio da mata. Havia algumas cachaças e cigarros, e tinha também uma garrafa com líquido dentro que não sei o que era. O Bernardo, mal ouvido do jeito que era,
pegou uma das cachaças e começou a beber. Eu ainda reclamei com ele para não fazer aquilo, mas ele não ouviu e bebeu metade do litro. E foi aí que a curiosidade subiu nele, e querendo saber o que tinha na garrafa do líquido estranho, ele abriu a tampa e derramou todo o líquido no chão. E na mesma hora, saiu uma espécie de fumaça, e em seguida sentimos um cheiro forte de podre. Era como se aquele líquido fosse extraído de uma carcaça de algum animal morto há dias. Foi quando o Bernardo deu um grito e disse: "Que diabo é aquilo ali?" Eu olhei para onde ele apontava, mas não vi nada. Então o Bernardo disse para correr, e saiu disparado e eu corri atrás dele. No caminho, ele ia gritando feito louco, dizendo que algo estava vindo atrás de nós. Quando chegamos em casa, nós gritamos meu pai, e o Bernardo estava chorando muito, dizendo que o bicho está na mata e que virá buscá-lo. A minha mãe fez uma reza nele, e meu pai o levou para sua casa. No dia seguinte, o pai do Bernardo chega em casa, junto com o padre, e pergunta para mim o que nós vimos na mata e o que fizemos antes de ver o tal bicho. Eu então contei que somente o Bernardo viu, e contei também da cachaça que ele bebeu um pouco, e contei da garrafa do líquido estranho que ele derramou. Quando acabei de contar, o padre fez um sinal da cruz se benzendo e disse: "Ele viu o faminto." Meus pais contavam de uma criatura que para alguns é uma entidade, e dizem que ele foi preso numa garrafa por um bruxo, e que se fosse liberto, ele ia atrás de quem o libertou para saciar sua fome. Ele come de tudo o que achar, desde que esteja vivo, seja animais, aves, humanos e até crianças recém-nascidas. Não sei o nome certo desse bicho, mas meus pais o chamavam de faminto, pois sempre que liberto, ele saía para comer, e sua fome só pode ser saciada quando ele devorar um recém-nascido que ainda não foi batizado. Dizem que se der uma criança já batizada para ele, ele se transforma em líquido e assim poderá ser preso numa garrafa de novo. Dias depois, Bernardo e seus pais se mudaram para a cidade, deixando seu sítio abandonado. Mas assim que o Bernardo se casou, ele veio morar num sítio que pertencia a seus pais. Naquele tempo, eu já tinha me casado com sua mãe, e morávamos aqui no sítio junto com meus pais, já idosos. E meses depois de casado, a esposa de Bernardo pariu seu primeiro filho, e dias depois do nascimento da criança, Bernardo veio até aqui em casa com sua esposa, e nos contou que não conseguia dormir já faz 3 noites, e sempre que ele deitava com sua esposa para dormir, ele ouvia uns sons estranhos vindo dos fundos de sua casa. E depois ouvia uma voz parecida com a sua, que dizia: "Eu tenho fome." Foi assim as 3 noites, então ele nos pediu para passar aquela noite em casa, pois temia por seu filho e sua esposa. Nós então dizemos para ele ficar aqui em casa, e ele aceitou, prometendo que seria só aquela noite, que logo pela manhã iria procurar uma casa para comprar na cidade. Nós já estávamos dormindo, quando acordei com um rosnado bem alto. Então levantei e peguei minha carabina e andei até a sala. E lá estava parado no meio da casa o Bernardo, sua esposa e meu pai. Então meu pai fez um sinal para não fazer barulho, e começamos a ouvir rosnados e urros. Foi aí que uma voz igual do Bernardo disse: "Eu tenho fome." E logo em seguida soltou um urro e saiu correndo por volta da casa. E depois disso, não ouvimos mais nenhum barulho estranho vindo de fora. Todos que estavam ali passaram a noite acordados, e quando o sol clareou, eu fui até a cidade com Bernardo para procurar uma casa para ele. E depois que nós o ajudamos com suas mudanças, ele se mudou. Depois disso, não ouvi nenhum caso desse bicho aqui na região. Esse que você contou sobre o filho do Bernardo foi o primeiro depois de anos. Parece que a criatura só vai atrás de quem o liberta, e agora ele deve seguir o Bernardo até saciar sua fome, ou até ser capturado de novo. Essa foi a história que meu pai me contou. Seu Bernardo se mudou para a capital, e até hoje, 20 anos depois, eu não tive notícias dele, nem de seu filho. Espero que a tal criatura desistiu de segui-lo. Obrigado por contar esse relato aqui. Boa noite. Boa noite, amigos do canal Hora da Sina. Quero apresentar para vocês o canal Hora do Além. Vão lá se inscrever e assistam os relatos. Não esqueça de deixar o like. O link está aqui na descrição desse vídeo.